No casamento do meu filho, vivi a pior humilhação da minha vida. A noiva olhou para mim e gritou: "O que essa velha desgraçada tá fazendo aqui?" Eu mantive a calma e fiz algo que ela nunca vai esquecer. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Jamais pensei que o dia que devia ser um dos mais alegres da minha existência se transformasse num pesadelo de humilhação e revelações dolorosas. O meu coração ainda se contrai ao recordar o instante em que a noiva do meu filho me fitou com um olhar carregado de veneno e berrou perante todos os convidados: "O que faz aqui esta velha trapaceira?" Foi como se o mundo parasse. O ar rarefeito nos meus pulmões e os 68 anos de vida não bastassem para me blindar contra tal vergonha. Chamo-me Zulmira Carvalho, mãe de Leandro Miguel e de Beatriz. Criei-os quase sozinha após a morte do meu marido Amadeu, há 12 anos. Trabalhei como professora de história em escolas secundárias de Lisboa por mais de 40 anos, sempre com dedicação e integridade, ensinando gerações sobre o passado para que pudessem construir um futuro melhor. Nunca vivi no luxo, mas consegui proporcionar-lhes uma vida digna. Vê-los formar-se na universidade. Leandro tornou-se arquiteto especializado em restauros patrimoniais, e Beatriz é enfermeira-chefe num hospital público. São o meu orgulho maior, a razão pela qual acordo todos os dias no meu modesto apartamento no bairro Alto. Quando Leandro me contou que conhecera uma rapariga chamada Viviana Lopes e que andavam a namorar, fiquei radiante por ele. O meu filho sempre foi um homem focado na carreira, restaurando edifícios antigos como se salvasse pedaços da alma da cidade, mas solitário no amor. Pensei que finalmente encontrara alguém para partilhar a vida. No início, Viviana parecia cortês, com um sorriso que iluminava o quarto, perguntando pela minha saúde e pelos meus antigos alunos. Mas, aos poucos, notei subtilezas no seu comportamento. Ela arranjava sempre desculpas para evitar os jantares de família aos domingos na minha casa, alegando compromissos inadiáveis. Quando estávamos juntos, falava de galerias de arte exclusivas, viagens a Milão e Nova York, marcas de roupa que eu só conhecia de revistas. Gradualmente, o meu filho começou a aparecer menos. As chamadas tornaram-se breves, as visitas esporádicas. Senti que perdia o Leandro para uma mulher que parecia envergonhada da minha simplicidade. Do meu apartamento com vistas para as ruas empedradas de Lisboa, sem elevadores modernos ou vistas panorâmicas sobre o Tejo. Ainda assim, quando recebi o convite de casamento, impresso em papel de alta qualidade com relevos prateados, senti um vislumbre de esperança. Talvez estivesse enganada sobre Viviana. Talvez ela amasse mesmo o meu filho e precisasse apenas de tempo para me integrar na família. Gastei uma boa parte da minha pensão num vestido cor de vinho que a costureira jurou ser elegante e adequado para a mãe do noivo. Comprei uns brincos de prata usados, mas polidos como novos. Queria estar apresentável para o meu filho, que ele se orgulhasse da mãe que o educara com valores sólidos. Na semana anterior ao casamento, Leandro apareceu no meu apartamento com olheiras fundas e um ar exausto. Disse que eram os preparativos, mas uma mãe conhece o filho melhor do que ninguém. Mencionou casualmente dificuldades financeiras, apesar do bom ordenado na firma de arquitetura. Isso acendeu um alarme em mim. Comecei a observar com mais atenção, a fazer perguntas discretas quando conseguia falar com ele sem Viviana por perto. Foi então que o meu velho amigo Gaspar Oliveira, que me apoiara desde a viuvez de Amadeu, sugeriu algo impensável: contratar um detetive particular. Hesitei no início, sentia-me como se traísse a privacidade do meu próprio filho, mas o instinto maternal empurrou-me para caminhos inesperados. E foi esse instinto que me revelou uma verdade amarga sobre a mulher com quem Leandro se preparava para casar. O que descobri nos dias seguintes abalou-me profundamente. Não era mera antipatia ou choque de estilos de vida, era algo perigoso capaz de arruinar o futuro do meu filho.
Precisava decidir como agir antes que fosse tarde. O namoro de Leandro e Viviana fora daqueles que pareciam saídos de um romance acelerado, intenso e, aos olhos alheios, apaixonado. Conheceram-se num seminário de arquitetura sustentável, no Centro Cultural de Belém. Ele apresentava um projeto de restauro ecológico para edifícios do século XVIII, e ela representava uma galeria de arte contemporânea como patrocinadora. Nessa noite, Leandro chegou à casa com os olhos a brilhar, contando da mulher mais culta e fascinante que conhecera. Viviana Lopes não era só bonita, tinha uma presença que cativava, com cabelos loiros sempre perfeitos, roupas de designers que pareciam moldadas ao seu corpo esguio e um perfume subtil que pairava no ar. Ao lado dela, com os meus 1,58 metros, cabelos brancos e roupas modestas compradas em mercados locais, sentia-me invisível. No princípio, era educada comigo, mas o seu sorriso nunca chegava aos olhos. Quando Leandro não via, captava olhares de julgamento, como se me avaliasse como um obstáculo no seu percurso. Dei-lhe o benefício da dúvida. Nem todas as noras se apaixonam pelas sogras de imediato. O relacionamento progrediu a uma velocidade vertiginosa. Em menos de 4 meses, Leandro passava mais noites no apartamento dela em Cascais do que no seu próprio em Alfama. Aos 7 meses, vendeu o seu e mudou-se definitivamente para lá. Foi quando os jantares de domingo rarearam. "Mãe, a Viviana está exausta de um leilão na galeria", dizia ele ao telefone. "Dona Zulmira, adoraríamos vir, mas temos um brunch com os pais dela no Estoril." Eu compreendia, ou tentava. O meu apartamento no bairro Alto não competia com a vista marítima de Cascais ou as mansões dos pais dela. A minha cozinha era simples. Cozido à portuguesa, bacalhau assado. Receitas que aprendera com a minha avó alentejana quando me mudei para Lisboa há 35 anos. Não havia piscinas infinitas, nem empregados a servir, vinhos finos em copos de cristal. Ainda assim, doía. Leandro sempre adorara os nossos domingos em família, contando sobre restauros de conventos ou palácios, enquanto Beatriz partilhava histórias do hospital. Era a nossa tradição, que Amadeu tanto valorizava. A primeira visita ao apartamento deles foi 1 mês após a mudança. Leandro insistiu em buscar-me, sabendo que evito conduzir no trânsito caótico de Lisboa. Ao entrar, fiquei impressionada. Tons neutros, mobiliário minimalista que parecia saído de revistas de design, esculturas abstratas nas paredes que eu mal compreendia. "Cuidado com os sapatos, dona Zulmira. O chão é de mármore italiano", disse Viviana ao entrar, olhando para as minhas sabrinas confortáveis como se fossem uma afronta. Nesse jantar, senti-me uma intrusa. Viviana falava de exposições em Basel, vernissagens em Paris, artistas emergentes cujos nomes eu mal pronunciava. Leandro sorria encantado, enquanto eu tentava acompanhar, sentindo-me cada vez mais diminuta. "E a senhora, dona Zulmira? Já viajou para fora da Europa?" perguntou ela, sabendo que as minhas saídas se resumiam a visitas à família no Alentejo ou uma viagem a Madrid há 20 anos. "Não tive muitas oportunidades, Viviana. Criar 2 filhos sozinha após a morte de Amadeu consumiu os meus recursos. Mas guardo memórias felizes das nossas férias em família, como as idas à praia da Comporta. Lembras-te, filho, quando encontramos aquelas dunas preservadas?" Vi um brilho nostálgico nos olhos de Leandro. "Sim, mãe. Aquilo inspirou-me a estudar arquitetura ambiental." "Graças a Deus que seguiste restauros e não ecologia pura", interrompeu Viviana com um sorriso gélido. "Ecologistas não restauram palácios em Sintra." O pedido de casamento veio aos 9 meses. Leandro ligou-me eufórico, contando que Viviana aceitara durante um jantar no Guincho, com vista para o Atlântico agitado. Engoli em seco e felicitei-o, tentando soar entusiástica. Na semana seguinte, fui convidada para um almoço na casa dos pais dela, em Oeiras, para discutir preparativos. O convite veio de Leandro, não dela. Detalhe-se que não me escapou. A vivenda dos Lopes era opulenta, com jardins imaculados e vista para o mar.
Rui Lopes, o pai, recebeu-me com um aperto de mão caloroso e um sorriso genuíno. Dona Zulmira, o Leandro fala tanto de si. Criou filhos excepcionais, deve estar orgulhosa, disse, guiando-me à sala de jantar. Fátima Lopes, a mãe, era o espelho futuro de Viviana. Olhares avaliadores, sorriso superficial. Cumprimentou-me com beijos no ar, evitando contato. Que vestido peculiar, Zulmira. É retrô? Zrenia perguntou, olhando o meu vestido floral comprado numa feira local. É novo, da semana passada? Respondi corando. Adorável, replicou ela, trocando um olhar com a filha que dizia o contrário. O almoço foi um monólogo sobre o casamento. A igreja escolhida era a Sé de Lisboa, histórica e imponente. A recepção no Palácio de Queluz, espaço exclusivo. O vestido de Viviana de um costureiro parisiense. Convites impressos em França. Lista de presentes só com marcas premium. Nunca fui consultada. Leandro tentava incluir-me, mas era redirecionado por Fátima ou Viviana. Quando sugeri uma cerimônia mais íntima no Jardim Botânico, com um significado para a nossa família por causa das paixões botânicas de Amadeu, fui recebida com horror. Plantas exóticas no meu casamento? Impensável, declarou Viviana, como se eu propusesse um piquenique num aterro. É só uma ideia, mãe, mas queremos algo clássico, apaziguou Leandro, tocando a minha mão. Percebi então que perdia o meu filho para um mundo de fachadas onde eu não cabia. Os meses pré-casamento foram um turbilhão de provas de vestidos, degustações e reuniões onde eu era marginal. Quando convidada, sentia-me uma estranha num evento que devia celebrar também a minha família. Leandro compensava com chamadas, pedindo opiniões que sabia ignoradas. Foi aí que notei mudanças nele. O Leandro jovial tornava-se cansado, ansioso. As chamadas encurtavam, visitas escasseavam. Quando mencionou problemas financeiros, algo não batia certo. Ele sempre fora prudente com dinheiro, herança de Amadeu. Ganhava bem, investia sabiamente. Antes de Viviana, vivia confortavelmente sem excessos. O que o levava a dificuldades enquanto planeava um casamento sumptuoso? Essa dúvida levou-me a aceitar a sugestão de Gaspar. O meu amigo conhecia um detetive discreto, ex-polícia reformado. Forneci-lhe dados, nome de Viviana, morada, galeria onde trabalhava. Esperei, culpada por investigar, mas impulsionada pelo amor maternal. 2 semanas depois, o detetive trouxe um dossiê. Sente-se, senhora. Isto é pesado, disse com gravidade. Na cozinha modesta, olhando o envelope fechado, pressenti que a vida do meu filho mudaria para sempre. E assim foi. O que li abalou-me. Viviana não era só mimada. Era manipuladora, com um plano que visava o patrimônio de Leandro. O casamento era uma armadilha elaborada. E eu, professora reformada de 68 anos, era a única capaz de a desmontar. Restava decidir como revelar a verdade. O destino ou o orgulho de Viviana responderia dramaticamente. O dossiê continha mais que papéis. Carregava uma traição meticulosa. Com mãos trêmulas, abri o relatório. Extratos bancários, transferências, documentos, fotos, tudo cronológico narrando uma história chocante. Desde que vivem juntos, a senhora Lopes acede às contas do seu filho, explicou o detetive, apontando uma procuração assinada por Leandro pós-mudança. Pode movimentar fundos livremente. Nos extratos, padrão alarmante. Pequenas somas iniciais. 1.500 euros aqui, 2.000 euros ali. Imperceptíveis entre despesas nupciais. Depois, valores crescidos. 4.000 euros, 8.000 euros, até mensais de 15.000 euros para uma conta nas Ilhas Cayman. Essa conta é de uma offshore em nome de um testa de ferro, continuou. Rastreamos beneficiários, Viviana Lopes e Renato Silva, curador da galeria dos pais dela. O nome de Renato surgiu com fotos. Viviana entrando no Hotel da Lapa à tarde, Renato seguindo minutos depois, saindo horas mais tarde separadamente. Mensagens impressas revelavam conversas explícitas, encontros, planos financeiros. Ele nem sonha com o que acumulamos, escrevia Viviana. Após o casamento com comunhão de bens, acedemos a tudo sem riscos.
Renato respondia: paciência, amor. Aguenta fingir amar esse tolo mais umas semanas. Depois fugimos com o dinheiro. Lágrimas rolaram enquanto lia. Como podiam tratar o meu filho, homem honesto e trabalhador, como um tolo? Está bem? Zrenia perguntou o detetive, oferecendo um lenço. Não, mas ficarei. O dossiê de Viviana mostrava histórico. 2 namoros anteriores rápidos, casamentos terminados com ex-maridos arruinados, ela saindo com acordos vantajosos. Uma predadora. Por que ninguém denunciou? Vergonha impede vítimas. Ela é cautelosa. Paguei com dinheiro poupado para um presente nupcial. Ironia cruel. Nessa noite, insone na poltrona, olhando fotos de Leandro criança, adolescente, formado, pensei como protegê-lo sem o destruir. Mostrar tudo imediatamente? Ele era orgulhoso. Poderia sentir-se humilhado pela investigação, duvidar por ciúmes maternal. Viviana já o afastara. Acusá-la poderia fazê-la convencê-lo de que eu delirava ou era senil. Partilhei com Gaspar e Beatriz. Liguei-lhe cedo. Mãe, são 5 horas. Atendeu sonolenta. Contei tudo. Suspiros de choque. Sabia que havia algo errado com aquela falsa. Vou para Lisboa hoje. Não, pensemos estratégico. Atacá-la diretamente perde-o para sempre. Beatriz concordou. Viria dias antes com Gaspar na conversa. Convidei Gaspar para café. Aos 71, ex-bancário ouviu em silêncio, analisando documentos. Grave, Zulmira. O teu filho casa com uma criminosa. E se não acreditar? Tens provas. Se não, aprende duramente. Não permito ruína. Sei estratégica. Agora ela inventa desculpas. Espera o momento inescapável. Tinha razão. Viviana era astuta. Tentativas de falar a sós falhavam. Ela parecia pressentir. 1 semana antes, consegui. Veio entregar convite oficial. Filho, conversemos. Parecia exausto. Magro. Se for sobre Viviana, não quero. É sobre a tua segurança financeira, franziu o senho. Mencionaste dificuldades. Estranho com teu salário. Gastos nupciais. Viviana quer especial. E os 15.000 euros mensais para Cayman? Empalideceu, depois endureceu. Investigaste-me? Invasão? Viviana está a ajudar em investimentos? Conta conjunta para futuro. Percebi. Ela plantara explicações. Estava a escolher a mostrar fotos quando o interfone tocou. Viviana? Vim buscar-te para a prova do bolo, amor. Ele saiu aliviado. Depois, mãe. Beatriz chegou de Porto. Abraçou-me. Chorei. Tentei. Ignora. Faremos ouvir. Planos frustrados. Ao apartamento, ausentes. Chamadas ignoradas. Véspera. Liguei ao padre Manuel, conhecido da paróquia. Expliquei por videochamada. Grave. Levo provas amanhã. Converso com Leandro. Noite longa. Vesti o vestido vinho. Coque elegante. No espelho, mulher cansada, mas resoluta. Beatriz e Gaspar buscaram-me. Certeza? Zrenia perguntou ele ao estacionar na sé. Sim. Leandro merece verdade. Entramos, prontos para confronto que podia custar a relação, mas salvar o futuro. Ignorava que Viviana observava, com planos para bloquear desmascaração. A sé de Lisboa estava magnificamente adornada. Flores brancas e douradas, velas em castiçais antigos, tapete púrpura do portal ao altar. Cenário perfeito para o golpe de Viviana. Convidados já sentados, homens de fraque, mulheres em gala, murmurando. Reconheci amigos de Leandro da universidade e colegas de restauros. Outros, círculo de Viviana, exalavam sofisticação. Procuro o padre Manuel, sussurrei a Beatriz e Gaspar. Encontrem lugares. Vou contigo, insistiu Beatriz. Não, menos suspeito sozinha. Atenção atraída. Mãe do noivo com pasta, não bolsa. Caminhei à sacristia, coração acelerado, postura firme. Lá no salão adjacente, um calafrio subiu pela minha espinha ao ouvir aquelas palavras, como se o ar da antiga catedral se tornasse subitamente mais denso, carregado de presságios. Por que razão Viviana me chamaria agora
momentos antes da troca de votos, quando o órgão já ensaiava notas suaves e os últimos convidados se acomodavam nos bancos de madeira polida. Precisava mesmo de falar com o padre Manuel primeiro, insisti, tentando contornar a jovem coordenadora com o seu tablet reluzente e auricular discreto. Mas ela foi firme, quase insistente. A noiva mencionou que é algo urgente, uma surpresa especial para o Leandro. Não demorará. Hesitei, o peso da pasta nas minhas mãos parecendo dobrar, como se os documentos ali dentro soubessem que o confronto se aproximava. Podia ser uma armadilha astuta, uma manobra para me desarmar antes que eu pudesse agir. Mas também representava uma oportunidade rara de encarar Viviana frente a frente, sem máscaras ou plateias parciais. Muito bem, concedi por fim, com a voz mais firme do que o tremor interno sugeria. Leve-me até ela. Seguimos por um corredor lateral da Sé, onde as paredes de pedra ecoavam séculos de orações e segredos sussurrados, passando por vitrais que filtravam a luz do sol matinal em mosaicos coloridos no chão. O salão adjacente era uma sala ampla, usada para reuniões paroquiais e catequeses, com mesas empilhadas num canto e cruzes antigas nas paredes. Ali, sozinha no centro do espaço, estava Viviana, já envolta no seu vestido de noiva, que parecia tecido de sonhos caros, camadas de tule e bordados intrincados, provavelmente importados de ateliês milaneses, custando mais do que o meu salário anual. Como professora outrora, ela era uma visão de elegância, admito, com o véu cascateando como uma névoa fina e o buquê de orquídeas raras ao lado. Mas, conhecendo a podridão por baixo daquela fachada, a beleza tornava-se grotesca, como uma maçã polida por fora e apodrecida no Newman-Wasp Cerne. Ah, Dona Zulmira, que gentileza em vir, disse ela, virando-se com um sorriso que mais parecia uma lâmina afiada, sem calor algum nos olhos castanhos que me fixavam como alfinetes. Podemos falar a sós? Acrescentou, dispensando a coordenadora com um aceno imperioso, como se comandasse uma corte particular. Assim que a porta se fechou com um clique suave, o sorriso evaporou, substituído por uma máscara de cálculo frio que ela nunca antes revelara tão abertamente na minha presença. Eu sei exatamente o que planeia fazer aqui hoje, disparou sem preâmbulos, cruzando os braços sobre o corpete reluzente. E o que, precisamente? Retorqui, apertando a pasta contra o peito como um escudo, recusando-me a ceder terreno naquela sala que cheirava a incenso antigo e poeira de livros sagrados. Não me tome por tola. Sei que andou a bisbilhotar, contratando detetives baratos para me seguir como uma sombra indesejada. Acha que tem provas que vão arruinar tudo e veio para estragar o meu dia perfeito. A ousadia dela desarmou-me por um instante, mas em vez de medo, senti uma onda de indignação crescer, quente e revigorante. Era um alívio, de certa forma, dispensar as hipocrisias e enfrentar a serpente sem véus. Você está a roubar o meu filho, Viviana, e atraí-lo com esse Renato Silva como se fosse um passatempo banal. Que mãe deixaria um casamento assim prosseguir sabendo que é uma cilada armada para sugar até o último euro o homem que criei com tanto sacrifício? Ela soltou uma gargalhada curta, ecoando nas paredes como vidro estilhaçando. Uma mãe sensata que percebe quando a batalha está perdida. O Leandro adora-me, Dona Zulmira. Faria o inferno por mim. Se mostrar esses papéis ridículos, ele vai optar por acreditar na versão que eu der. Mais fácil engolir que a mãe idosa está confusa, ciumenta de uma nora radiante, do que admitir que caiu numa rede como um peixe distraído. Cada frase era um golpe, preciso, explorando os medos que me atormentavam nas noites insones, mas recusei-me a vacilar. Ancorada nas memórias de Leandro criança, correndo pelas ruas inclinadas do bairro alto, cheio de sonhos que eu nutria com histórias de heróis históricos. Talvez não o convença de imediato, contrapus, mas estas provas são irrefutáveis. A verdade acaba sempre por emergir, como as ruínas que o meu filho restaura das profundezas do tempo. Pode ser, mas até lá já terei acesso total ao patrimônio dele. E você, cara sogra, será uma relíquia esquecida nas nossas vidas. Por quê? Porque o caos que vai semear hoje
fará com que o Leandro a veja como a vilã e nunca mais queira cruzar o seu caminho. A confiança dela era um veneno lento, mas intrigante. Como sabia que eu planeava um caos? Não pretendo escândalos barulhentos. Vou entregar isto ao padre Manuel e ao Leandro com discrição, como se discute um segredo de confissão. O divertimento genuíno iluminou o rosto dela, então, como se eu tivesse contado uma piada involuntária. O querido padre Manuel, que pena, recebeu uma chamada urgente sobre um fiel agonizante num lar em Alcântara. O substituto já espera. Um novato fresco da seminária que não conhece a sua família nem tem paciência para delírios de velhas. O meu estômago revirou-se. Ela antecipara cada movimento como uma jogadora de xadrez mestre manipulando peões. Agora, prosseguiu, ajustando o véu com dedos manicurados. Ofereço-lhe duas saídas. Saia desta catedral agora, volte para o seu ninho no bairro Alto e prometa nunca mais interferir. Quem sabe permito visitas esporádicas em feriados. Ou fique e tente o seu truque patético. Garanto-lhe uma humilhação pública que a banirá para sempre da vida do seu precioso filho. A frieza com que delineava o ultimato era assombrosa, revelando uma alma vazia de empatia, moldada, talvez, por uma vida de privilégios sem freios. Por que me revela o jogo todo? Não teme que use as suas confissões contra si? Outra risada, agora enquanto verificava o reflexo num espelho antigo pendurado na parede. Quem acreditaria na palavra de uma reformada amargurada contra a de uma noiva radiante, prestes a unir-se em sagrado matrimônio? Por favor, dona Zulmira. Naquele instante, algo primordial despertou em mim. Não raiva cega, mas uma resolução afiada como as lâminas dos navegadores portugueses que outrora desbravaram oceanos. Aquela mulher não só visava o dinheiro de Leandro, queria erradicar-me da equação familiar, como se eu fosse uma mancha indesejada num quadro perfeito. Isso, jurei em silêncio, não aconteceria. Você menospreza o laço entre mãe e filho, Viviana, e subestima a tenacidade de quem ensinou história a gerações, mostrando como impérios caem quando construídos sobre mentiras. Virei-me para sair, mas ela agarrou o meu braço com uma força surpreendente, unhas cravando-se no tecido do vestido cor de vinho. Se ousar um passo em falso, juro que a destruo de formas que nem imagina. Libertei-me com dignidade, fitando-a nos olhos. E você não faz ideia do que uma mãe é capaz para salvaguardar o seu rebento. Deixei-a ali, fervendo de fúria contida, e regressei ao nave central da Sé, onde o ar parecia menos opressivo, apesar da multidão crescente. As opções estreitavam-se, mas não se esgotavam. Sem o padre Manuel, improvisaria. Encontrei Beatriz e Gaspar nos bancos reservados à família do noivo, entre arranjos florais que exalavam um perfume doce e enjoativo. A minha filha notou de imediato a palidez no meu rosto, os olhos alertas como os de uma enfermeira avaliando um paciente crítico. Mãe, o que se passou? Parece que viu um fantasma medieval nestas paredes. Relatei o encontro em sussurros apressados, a ausência conveniente do padre, as ameaças veladas que ecoavam como profecias sombrias. Aquela serpente venenosa, murmurou Beatriz, contendo o volume para não atrair olhares curiosos dos convidados próximos, que ajustavam gravatas e chapéus elegantes. Temos de reagir, não podemos deixar que ela vença com truques sujos. E reagiremos, afirmei, sentindo uma energia renovada pulsar nas veias, como se as pedras antigas da catedral me infundissem força histórica. Gaspar, sempre o prático com a sua experiência bancária, interveio. Conheço o padre substituto? Nem por isso, mas posso tentar uma abordagem rápida antes que comece. Sem tempo, repliquei, notando os músicos afinando instrumentos, o órgão ganhando volume em prelúdios suaves. De facto, Leandro já ocupava o seu lugar junto ao altar, impecável no terno cinzento que realçava a sua postura alta, misturando nervosismo com uma felicidade ilusória que me partia o coração. Ver o meu filho ali, prestes a selar um pacto com o engano, era como assistir a uma restauração mal feita que arruinaria um monumento eterno. Mãe,
Talvez adiemos, sugeriu Beatriz, tocando o meu ombro com gentileza profissional. Mostramos as provas ao Leandro num momento mais calmo, longe deste circo. Não haverá calmia depois dos votos, contrapus, convicta como nunca. Viviana isolará-o completamente como uma fortaleza sitiada. A marcha nupcial irrompeu então, majestosa e inexorável, fazendo os convidados erguerem-se em uníssono. Viviana surgiu no portal, um espetáculo de graça falsa, apoiada no braço de Rui Lopes, que exibia um sorriso forçado, talvez pressentindo as fissuras no plano da filha. Fátima, por seu turno, irradiava orgulho maternal, ignorante ou cúmplice da podridão. Enquanto ela avançava pelo corredor central, com o vestido a sussurrar contra o tapete púrpura, o tempo pareceu dilatar-se, cada passo ecoando como um tic-tac fatal. Era o agora ou o nunca. Se não interviesse, Leandro estaria amarrado a uma predadora em menos de 1 hora. Levantei-me quando ela passou pelo nosso banco, ignorando o puxão discreto de Beatriz no meu braço. Leandro, chamei, a voz elevando-se acima do órgão, mais alta do que pretendia, cortando o ar como uma lâmina histórica. Filho, precisamos de falar antes que isto avance um passo mais. A música cessou abruptamente, como se o organista tivesse sido atingido por um raio divino. Leandro virou-se, confusão e embaraço pintados no rosto, descendo os degraus do altar com passos hesitantes. Murmúrios serpentearam pela congregação, como ondas num mar agitado. Mãe, o que raio estás a fazer? Perguntou ele, aproximando-se às faces coradas, sob as luzes filtradas dos vitrais. Pode esperar pela recepção? Não pode, filho. É sobre a Viviana. Há verdades que deves conhecer antes de jurar eterno. Nesse instante, Viviana soltou o braço do pai e avançou como um furacão contido, o rosto transfigurado em indignação teatral, o véu tremendo como folhas numa tempestade. Como se atreve a isto? Component placement, vociferou, a voz ecoando nas abóbadas góticas. Arruinar o dia mais luminoso da minha existência com as suas intrigas? Leandro oscilava entre nós, perdido num labirinto de lealdades conflituosas. Viviana, acalma-te, por favor. Vamos resolver isto em privado. Acalmar. Swing, rebateu ela, elevando o tom para um crescendo dramático. A tua mãe quer sabotar o nosso futuro, não suporta que construamos algo nosso, longe das suas garras nostálgicas. Os convidados transformaram-se em plateia de um drama inesperado, alguns sacando telemóveis para capturar o espetáculo, flashes, discretos iluminando rostos chocados. Sem dúvida, parte da estratégia de Viviana virar qualquer oposição num circo viral. Leandro, tentei de novo, mantendo a compostura como se lecionasse uma aula turbulenta. Tenho evidências de que a Viviana desvia fundos das tuas contas, enviando para offshores nas Cayman como se fosse um jogo sujo. Mentiras descaradas, zrênia ela, apontando um dedo acusador. Tudo invenções de uma velha ressentida que odeia ver o filho voar para horizontes maiores. Leandro parecia destroçado, o conflito interno gravado nas linhas do rosto. Mãe, já falamos disto. Essa conta é um investimento partilhado. A Viviana explicou-me tudo sobre retornos artísticos. E o Renato Silva? Component placement, pressionei, abrindo a pasta com mãos firmes, revelando fotos que capturavam momentos comprometedores. Explica estes rendezvous no Hotel da Lapa como se fossem meras reuniões de galeria? O rosto dela empalideceu por frações de segundo, mas recuperou com maestria felina. Negócios puros. O Renato é curador associado. Planeávamos exposições internacionais. Extraí as imagens mais incriminatórias. Beijos furtivos no lobby, mãos entrelaçadas no elevador envidraçado. Isto cheira a arte, filho. Leandro pegou nas fotos, as mãos tremendo como folhas ao vento atlântico, o rosto passando de dúvida a choque visceral. E, por fim, a uma dor que se espelhava nas profundezas dos meus próprios olhos maternais. Vive, o que significa isto tudo? Murmurou ele, a voz falhando como uma estrutura frágil prestes a colapsar.
Foi aí que Viviana percebeu o castelo de cartas desabar e, como uma fera acuada, atacou sem freios. Seu Palerma crédulo! Berrou para Leandro, esquecendo a plateia. Achas que te amava de verdade? Um arquiteto sonhador, obcecado por pedras velhas e glórias passadas. Beatriz ergueu-se então, juntando-se a mim no corredor, enquanto Gaspar se aproximava, pronto para mediar ou proteger. Então é tudo real, sussurrou Leandro, a palidez acentuando as olheiras de noites mal dormidas. O que a mãe alertou. A tua mãe, zrênia Viviana, virando-se para mim com veneno puro nos olhos, como se eu fosse a encarnação de todos os obstáculos da sua vida privilegiada. Essa intrometida decrépita que não sabe ficar no canto dela, arruinando planos meticulosos. E então, perante a vastidão da cela lotada, perante amigos, familiares e estranhos, perante as estátuas de santos que pareciam julgar em silêncio, Viviana apontou-me o dedo e gritou com fúria desmedida: "O que faz aqui esta velha trapaceira? Não foi convidada para esta união sagrada." O silêncio que se abateu foi absoluto, como se o tempo tivesse congelado nas pedras milenares. 200 almas prenderam o fôlego, expressões variando de espanto a horror, com toques de Schadenfreude nos rostos dos menos simpáticos ao círculo de Viviana. Fátima sorria subtilmente, talvez cúmplice. Rui baixava a cabeça, envergonhado pela prole. Senti o impacto como um vendaval atlântico, 68 anos de dignidade questionados publicamente na casa onde batizei os meus filhos. Mas não desabei. Uma força ancestral? Talvez o eco de Amadeu ou a resiliência das mulheres portuguesas que enfrentaram mares e conquistas manteve-me ereta, o queixo altivo. Leandro fitava Viviana como se a visse pela primeira vez, repulsa misturando-se à tristeza profunda. Como podes falar assim à minha mãe? Component placement? Questionou. A voz baixa, mas cortante no vazio acústico. Viviana percebeu o erro colossal tarde demais. Na ira, expusera a alma negra para todos. Não havia recuo, nem narrativa que salvassem a fachada. Leandro, tentou, mudando para um tom melífluo. Não quis dizer aquilo, foi o nervosismo, a pressão. Mas era infrutífero. O meu filho recuou, criando distância física e emocional. Basta, Viviana. Terminou aqui. Num gesto que gravarei para sempre, Leandro aproximou-se, tomou as minhas mãos nas suas, quentes e trêmulas, e beijou-me a testa perante todos. Perdoa-me, mãe, disse com lágrimas escorrendo. Devia ter te escutado desde o princípio. O que se seguiu ficaria eternizado nas memórias daqueles que encheram a sé naquele dia fatídico. Foi o ápice da humilhação que sofri, sim, mas também o pivô onde transformei veneno em antídoto, provando a Viviana Lopes o que uma mãe pode forjar de força em fornalhas de adversidade. Enquanto Leandro me segurava as mãos, o ar na catedral parecia carregado de eletricidade estática, como antes de uma trovoada sobre o Tejo. Viviana ficara petrificada no corredor. O vestido outrora triunfante, agora uma casca vazia de pretensões. Os convidados transformados em estátuas vivas, horrorizados, mas hipnotizados pelo desenrolar. Inspirei profundamente, sentindo o oxigênio inundar os pulmões como um elixir revigorante. Jamais na minha trajetória fora exposta a tal escárnio coletivo, rotulada de velha trapaceira na presença divina, num dia destinado a uniões abençoadas. Podia ter me dissolvido em lágrimas ou fugido para as sombras, mas algo transmutou-se. Uma serenidade límpida invadiu-me, uma visão clara que dissipava névoas. Vi a Viviana não como titã invencível, mas como uma figura patética que se autoderrotara ao revelar o veneno diante de testemunhas. Leandro, disse eu, a voz ressoando com autoridade inesperada nas abóbadas. Creio que temos mais a partilhar com esta assembleia involuntária. O meu filho assentiu, ainda aturdido, mas com um brilho de gratidão emergente nos olhos. Voltei-me para os convidados, muitos estranhos, mas agora juízes improvisados de um tribunal espontâneo. Caros presentes, iniciei, a voz firme como nas aulas onde desvendava mistérios históricos.
Lamento profundamente esta interrupção num momento que se pretendia jubiloso. Não era o meu desejo semear discórdia, mas como acabaram de presenciar, as sombras graves que precisavam de luz antes que o meu filho se atasse a correntes invisíveis. Viviana saiu do transe, avançando com fúria renovada, o dedo em riste como uma lança. Não se atreva a prosseguir. Não tem autoridade alguma aqui. Tenho toda a autoridade do mundo, rebati com uma calma que nem eu antecipava. A autoridade de uma mãe que vela por descendentes contra armadilhas modernas disfarçadas de afeto. Gaspar ergueu-se então, trazendo seu tablet como um artefacto salvador. Sempre preparado, o meu amigo fiel. Os documentos, Zulmira, murmurou, entregando-me o dispositivo com tela iluminada. Olhei para Fátima Lopes, agora inquieta no banco, e para Rui, cabisbaixo como se carregasse o peso de segredos familiares. Depois, encarei Viviana diretamente, os olhos dela chispando ódio puro. Aqui, continuei, erguendo o tablet para que flashes de telemóveis capturassem, estão provas de uma teia financeira tecida para enredar o meu filho. Transferências para contas offshore nas Cayman, somando mais de 150 mil euros nos meses recentes. Um sussurro coletivo varreu a catedral, como folhas secas num vendaval outonal. Viviana tentou interpor. Absurdo total? Zrenia fraquejava, os olhos dardejando em busca de saídas laterais. Esses fundos saíram via procuração que o Leandro assinou, crendo facilitar sonhos nupciais. Mas serviram outro propósito, não é, Viviana? Ela empalideceu, o véu tremendo como se vivo. Prossegui, ganhando momentum. Foram para uma conta partilhada com Renato Silva, curador e amante secreto, há mais de um ano. O burburinho intensificou-se. Convidados levantavam-se, alguns saindo discretamente, outros filmando abertamente, inclinando-se para não perder pormenores do drama. Difamação grotesca. Component placement, gritou Viviana, a compostura estilhaçando como vitral antigo. Processo-a por isto tudo. Processar por desvelar verdades com lastro documental. Interveio Beatriz, a minha enfermeira guerreira, posicionando-se ao meu lado. Adoraria ver isso nos tribunais, senhorita Lopes. Viviana olhou para os pais, suplicante. Fátima ergueu-se, ajeitando o tailleur impecável, e marchou em defesa. Chega deste espetáculo circense. Vamos embora, Viviana. Mas Rui permaneceu imóvel, o olhar fixo nas lajes frias. Então, o impensável. Não, Fátima, disse ele, erguendo-se devagar, a voz grave como o sino da sé. Esta farsa foi longe demais. Um silêncio atônito desceu novamente. Rui aproximou-se parando junto à filha, mas dirigindo-se a mim com respeito palpável. Dona Zulmira, perdoe o comportamento da minha filha e da minha esposa. Suspeitava de irregularidades na galeria há meses, envolvendo Viviana e Renato. Mas neguei a realidade, não querendo crer na capacidade da minha própria sangue para tal baixeza. Pai! Zrenia, exclamou Viviana, traída no tom. Estás a virar-te contra mim por estes intrusos? Não, filha, estou a fazer o correto. Tardio, mas necessário. Peço desculpas por não ter intervindo antes, por permitir que te tornasses nesta versão distorcida. Ele gesticulou para o vestido, agora uma ironia amarga sobre pureza fingida. Fátima soltou um guincho de ultraje e dirigiu-se à saída, os saltos ecoando como tiros em retirada. Rui, vem imediatamente. Enlouqueceste? Mas Rui ficou, exibindo integridade que eu entrevira no nosso primeiro encontro. Senhor Lopes, respondi, tocada pela confissão. Agradeço a sua honestidade. Sei o quão árduo deve ser. É, confirmou com um suspiro que carregava anos de cumplicidades silenciadas. Mas é preciso quebrar ciclos de ilusão e fraude. A minha filha deve enfrentar repercussões. Viviana, vendo aliados desertarem, trocou táticas. Lágrimas brotaram, traçando caminhos negros de máscara nos tiques perfeitos. Leandro, amor meu, implorou agarrando-lhe as mãos.
Nada disto é real. A tua mãe manipula tudo, não percebes? Amo-te desde o primeiro olhar. Uma actuação digna de ópera, mas Leandro libertara-se do encanto. Suavemente, soltou-se. Basta de engodos, Viviana. Decidi encerrar o ato final. Extraí da pasta as mensagens impressas. O golpe de misericórdia. Estas trocas entre Viviana e Renato dissiparão dúvidas remanescentes, declarei, passando as folhas a Leandro. Ele leu em voz alta. A congregação pendente. Mal aguento livrar-me deste sonhador iludido e ficar com o seu pecúlio. Pós-casamento, tudo nosso sem rastos. Olhou para ela, dor crua no rosto. Este sonhador sou eu, certo? Viviana calou-se, táticas exauridas, face contorcida em raiva por ver o esquema desfeito por quem subestimara. Dona Zulmira, chamou o padre substituto do fundo, até então observador mudo. Creio que temos substância para halt em esta união. Não abençoarei laços tecidos em falsidade. Grata, padre, respondi, alívio lavando-me como chuva purificadora. Ele dirigiu-se à assembleia. Meus fiéis, lamento, mas o matrimônio não prosseguirá. Saiam ordeiramente. O alvoroço cresceu. Convidados dispersavam, comentando o escândalo. Alguns amigos de Leandro aproximaram-se, oferecendo apoio. Outros passavam por mim com gestos solidários. Gaspar quebrou o nosso silêncio. Bem, uma taça de vinho verde não calharia mal agora. Beatriz riu, tensão dissipando. Concordo. Mãe, foste épica. Leandro, ainda atordoado com provas em mão, murmurou. Fui tão cego. Toquei-lhe o rosto. O afeto ofusca por vezes, filho? Não te culpes por teres coração puro. Como te compensar, mãe? Salvaste-me de um abismo. Não há dívida. Mães protegem assim. Saímos unidos da sé, família resiliente forjada em provações. O dia nupcial transmutou-se em renascimento. Paramos num café no Chiado, simples mas com vista sobre telhados vermelhos e o castelo ao fundo. Ainda em trajes formais, pedimos vinho e petiscos. A um amanhã sem armadilhas, brindou Gaspar. A verdade revelada, acrescentou Beatriz. A minha mãe, disse Leandro, fitando-me. A guardiã mais feroz. Sorvi o vinho, calor espalhando-se, olhando o sol poente tingir Lisboa de ouro. Pensei em Amadeu, orgulhoso da defesa do legado nosso. Sabes, Leandro, refleti. Quando Viviana me rotulou de trapaceira velha perante todos, pensei ruir por instantes. Foi o nadir da humilhação. Não precisamos reviver, mãe. Precisamos sim. Transformou-se no zênite da minha força. Percebi que insultos não diminuem essência nem amor maternal. Uma lágrima rolou no rosto dele. Somos mais que epítetos, mais autênticos que falsidades. Leandro apertou minha mão. Espero achar amor genuíno como o vosso com pai. Acharás alguém que te valorize pela alma, não pelo saldo. Nessa noite, sob estrelas lisboetas, com família, verdadeira paz invadiu-me. A humilhação transmutara-se em triunfo de integridade. Viviana sumiu dos nossos caminhos, rumores de processos por fraude na galeria ecoando. Leandro recuperou fundos, via ações de Beatriz. Ganhei aura nova entre amigos dele. Não só mãe, mas heroína que desmascarou o engano. Por vezes, na varanda do bairro alto, vendo tróleis e turistas, recordo o dia na Sé. As palavras cruéis, o ferimento fugaz. Mas sorrio, pois transmutei em ato de coragem que Leandro eternizará. A velha trapaceira prevaleceu. A noiva glamorosa saiu desfeita. Batalhas vencem-se com sabedoria anosada, não efêmera beleza. Lição que Viviana jamais esquecerá. Meus caros, esta narrativa de aos 68 anos enfrentar humilhação máxima e convertê-la em amor protetor pelo filho. Começou com suspeitas, evoluiu para revelações via detetive, roubo e traição com Renato. Angústia em alertar Leandro, ignorada por manipulação astuta. Na sé, Viviana gritou, velha trapaceira, dor e determinação. Verdade triunfou. Leandro viu a luz, Viviana exposta. Até Rui admitiu farsa. Não fácil. Duvidei por vezes,
mas instintos maternais guiam. Hoje, Leandro floresce, cauteloso, mas otimista em projetos. Beatriz, rocha minha. Gaspar, companheiro leal. Experiência transformou-me. Valorizo idade, rugas como mapas de superação. Lição: nunca subestime amor maternal. Força que derruba muralhas, enfrenta vendavais, desafia golpistas em véus luxuosos. Amor sem fronteiras, imune a humilhações. Se esta história tocou, inscreva-se no canal A Avó Recordou para mais. Ative sininho, comente experiências semelhantes, humilhações por entes queridos, conhecem Vivianas, partilhem. Like ajuda a crescer. Apoie via Valeu. Muito doações cobrem custos. Vídeo demandou pesquisa, gravação, edição. Contribuições mantêm conteúdo diário. Idade traz sabedoria. Histórias valem partilha. Sou Dona Zulmira. Esta foi do Avó Recordou. Até breve, obrigada pela jornada. Mas a vida, meus queridos, não se resume a um único clímax dramático, como aqueles que eu contava nas minhas aulas de história sobre batalhas decisivas que mudavam o rumo de nações inteiras. Alguns meses após o vendaval que abalou a sede Lisboa, deixando ecos de fofocas nos cafés do Chiado e nos grupos de WhatsApp dos convidados, o cotidiano reassentou-se como as águas calmas do Tejo após uma maré alta. Leandro, o meu arquiteto de alma sensível, levou tempo a recompor as peças estilhaçadas do seu coração, não só pela traição financeira que quase o deixou à deriva, mas pela ilusão desfeita de um amor que se revelara mera miragem, como aquelas pinturas barrocas que enganam o olho com perspectivas falsas. Ele mergulhou de cabeça nos projetos de restauro, passando dias inteiros em andaimes poeirentos no Mosteiro dos Jerônimos, onde as pedras antigas pareciam sussurrar lições de resiliência eterna. Mãe, aquelas abóbadas góticas resistiram a terremotos. Eu sobrevivo a uma golpista, dizia ele com um sorriso forçado. Mas aos poucos, o brilho genuíno voltava aos seus olhos, como o sol rompendo nuvens após uma chuvada lisboeta. Beatriz, sempre a pragmática com o seu estetoscópio ao pescoço, visitava-me mais vezes do Porto, trazendo pastéis de nata quentinhos da confeitaria preferida no Bolhão e histórias do hospital que misturavam drama humano com toques de humor negro. Hoje salvei um homem que engoliu uma moeda antiga pensando que era um talismã. Lembra-te daqueles contos que contava sobre tesouros perdidos? Gaspar, o meu fiel companheiro de cafés longos na varanda, sugeria passeios pelo Jardim da Estrela, onde as folhas outonais dançavam ao vento como páginas viradas de um livro antigo, e ali conversávamos sobre o passado sem amargura, mas com a sabedoria de quem sabe que cada cicatriz conta uma vitória. Eu própria, aos 68 anos, senti uma vitalidade renovada, como se o confronto com Viviana tivesse reacendido um fogo interior que a rotina da aposentadoria quase apagara. Comecei a dar palestras voluntárias em centros comunitários do Bairro Alto, falando não só de reis e rainhas do Portugal antigo, mas de lições modernas sobre confiança e instintos. A história ensina que impérios caem por traições internas. O mesmo vale para corações incautos. Foi numa dessas palestras, num salão modesto com cheiro a café fresco e bolos de arroz, que cruzei caminhos com uma figura inesperada. Uma mulher chamada Hortência Vieira. Uma viúva de 65 anos, com cabelos tingidos de um ruivo vibrante, que lembrava as fachadas azulejadas da Baixa, e olhos verdes que pareciam guardar segredos do Atlântico. Ela aproximou-se no final com um sorriso tímido, mas sincero, elogiando como eu tecia paralelos entre batalhas históricas e lutas pessoais. Dona Zulmira, a sua história sobre o cerco de Lisboa, em 1147, fez-me pensar na minha própria vida, cercada por mentiras familiares que quase me derrubaram. Conversamos horas a fio, descobrindo afinidades. Ela fora bibliotecária em Sintra, apaixonada por manuscritos medievais, e criara sozinha uma filha chamada Inês, agora artista plástica em Berlim. Hortência tornou-se uma amiga improvável,
convidando-me para caminhadas pelo Palácio de Pena, onde as torres coloridas pareciam desafiar a gravidade. E ali partilhávamos confidências sobre viuvez e filhos distantes. Mal sabia eu que essa amizade traria uma nova tormenta, não de traição romântica, mas de segredos enterrados que ameaçavam desenterrar fantasmas do meu próprio passado. Tudo começou numa tarde chuvosa de novembro, quando Hortência me ligou ofegante, a voz trêmula como folhas molhadas. Zulmira, preciso da tua ajuda. Descobri algo sobre o meu falecido marido que envolve... Bem, envolve o teu Amadeu. O nome do meu marido, morto há 12 anos num acidente de carro banal na Marginal, surgiu como um raio inesperado, fazendo-me sentar na poltrona gasta da sala, com vista para as escadas íngremes do bairro. Amadeu fora engenheiro civil, responsável por pontes e viadutos que ligavam margens do país, um homem prático mas sonhador, que me contava planos de viagens ao Brasil enquanto cozinhávamos juntos sardinha assada. A morte dele deixara um vazio que o tempo amenizara, mas nunca preenchera. O que queres dizer com isso? Perguntei, o coração acelerando como nos dias de exames finais na universidade. Ela hesitou, mas marcou um encontro no dia seguinte num café discreto em Belém, perto dos pastéis famosos, onde o cheiro doce de canela disfarçava amarguras. Ali, sob a chuva fina que embaçava as janelas, Hortência entregou-me uma caixa velha de madeira, cheirando a mofo e tempo acumulado. Encontrei isto no sótão da casa em Sintra, entre papéis do meu Manuel. Ele e o teu Amadeu trabalharam juntos numa obra nos anos 90, uma ponte sobre o Douro. Abri a caixa com mãos hesitantes, revelando documentos amarelados, contratos, relatórios de engenharia, mas também cartas manuscritas e fotografias granuladas. Uma delas mostrava Amadeu e Manuel, o marido dela, rindo num estaleiro, com capacetes sujos de poeira e fundos de rios caudalosos. Mas o que me gelou foi uma série de memorandos internos, datados de 1995, falando de irregularidades nos materiais e pressões para aprovar sem inspeções completas. Manuel morreu num acidente semelhante ao do teu marido, Zulmira. Caiu de um andaime durante uma vistoria. Sempre pensei que fosse fatalidade, mas estes papéis sugerem corrupção, subornos de fornecedores para usar betão inferior e ameaças a quem quisesse denunciar. As palavras dançavam na página como fantasmas invocados, e, de repente, o acidente de Amadeu, que a polícia arquivara como deslize infeliz na estrada molhada, ganhava contornos sinistros. Por que agora? Por que me mostras isto? Swinguei, sentindo um nó na garganta como se engolisse um pedaço de pastel demasiado quente. Hortência baixou os olhos, as mãos torcendo um guardanapo. Porque a minha Inês voltou de Berlim e encontrou mais coisas. E-mails antigos que Manuel guardara num disco rígido. Há nomes envolvidos que ainda estão no poder. Construtoras grandes como a que patrocinou o seminário onde o teu Leandro conheceu a Viviana. Pode não ser coincidência. O mundo girou ligeiramente, como se Lisboa inteira inclinasse nas suas 7 colinas. A ponte sobre o Douro, orgulho de Amadeu, resistira a inundações e anos. Mas e se fosse construída sobre mentiras que custaram vidas? Liguei a Leandro nessa noite, a voz disfarçando tremor enquanto ele descrevia o restauro de um arco romano em Évora. Filho, lembra-te das histórias que o pai contava sobre aquela ponte no norte? Preciso de falar sobre isso. Ele riu, achando nostalgia materna. Mãe, isso foi há décadas. Por que agora? Porque o passado às vezes regressa como um rio transbordando diques. Marquei com Beatriz e Gaspar para discutir, transformando a minha cozinha num quartel-general improvisado, com chá de camomila e mapas antigos espalhados na mesa. Beatriz, com o seu olhar clínico, analisou os documentos. Isto cheira por encobrimento. Precisamos de um perito forense para verificar assinaturas. Gaspar, com contactos bancários velhos, prometeu rastrear transações antigas. Mas Hortência avisou. Cuidado! Se mexermos nisto, podemos desenterrar inimigos poderosos. Os dias seguintes foram um labirinto de pesquisas discretas. Visitei arquivos municipais em Porto,
fingindo interesse histórico, folheando relatórios poeirentos que confirmavam falhas na ponte, reparos constantes que custavam fortunas ao erário público. Uma noite, recebi uma chamada anônima. Deixe o passado enterrado, velha curiosa, ou alguém próximo paga o preço. O tom era frio como o vento da serra, e desliguei tremendo, mas em vez de medo, senti fúria. A mesma que me impulsionara contra Viviana. Não me intimidam, murmurei para o espelho, vendo rugas que agora pareciam medalhas de batalhas ganhas. Leandro, ao saber, insistiu em envolver-se. Mãe, se isto toca o pai, é nossa luta. Juntos, contactamos um jornalista investigativo, chamado Teófilo Mendes. Um homem magro com óculos grossos e uma paixão por escândalos ocultos, que trabalhava num jornal independente em Coimbra. Ele ouviu a história num encontro secreto num mosteiro abandonado, as paredes ecoando confissões. Isto pode ser maior do que pensam. Ligações a políticos atuais, fundos europeus desviados. Enquanto investigávamos, Hortência revelou mais. O seu Manuel deixara um diário codificado, com entradas sobre reuniões clandestinas, onde Amadeu argumentara contra os atalhos perigosos. O teu marido era o honesto do grupo, talvez por isso o acidente. As peças encaixavam como azulejos num painel restaurado por Leandro. A morte de Amadeu não fora acaso, mas silenciamento. Beatriz, usando contactos hospitalares, acedeu a relatórios autopsia antigos. Inconsistências no laudo, como travagens que não batiam certo com um deslize simples. Alguém manipulou isto, concluiu ela. A tensão cresceu quando Leandro recebeu uma oferta suspeita. Um contrato lucrativo para restaurar uma mansão pertencente a um dos nomes nos documentos. Um magnata da construção chamado Quirino Bastos, cujos tentáculos alcançavam desde Cascais a Pocindigiou. Bruxelas! É uma armadilha para nos calar, já avisei. Ele recusou, mas dias depois o carro dele foi vandalizado em Évora, com uma mensagem riscada. Pare de escavar. Em vez de recuar, unimo-nos mais. Hortência trouxe a filha Inês de Berlim, uma jovem com tatuagens de mapas antigos e um talento para decifrar códigos digitais. Mãe, estes e-mails são criptados, mas consigo quebrar. Num fim de semana intenso no meu apartamento, com fados soando baixinho da rua abaixo, desvendamos uma rede de corrupção que ligava a ponte a projetos atuais, incluindo um que Leandro quase licitara. Teófilo publicou a primeira peça, Ponte do Douro, Segredos enterrados em betão fraco, com fotos dos documentos e testemunhos anônimos. O escândalo explodiu como fogos de artifício no São João. Inquéritos parlamentares, demissões e Quirino Bastos fugindo para o Brasil. Mas o custo veio. Ameaças anônimas multiplicaram-se. E uma noite, Hortência foi seguida por um carro preto em Sintra. Não paramos agora, disse ela, olhos verdes flamejantes. Leandro, inspirado, fundou uma associação para a integridade em engenharia, homenageando Amadeu. Pai seria orgulhoso mãe. E eu, no centro disto, transformei-me de professora reformada em ativista improvável, falando em conferências sobre como o passado molda o presente. A amizade com Hortência floresceu em algo profundo, como raízes entrelaçadas de oliveiras antigas. Jantares partilhados, risos sobre maridos teimosos e planos para viajar ao Alentejo, onde as planícies vastas pareciam prometer paz. Mas uma reviravolta final veio quando Inês descobriu uma carta não enviada de Manuel para Amadeu. Irmão de armas, se algo me acontecer, protege a minha Hortência. Ela merece verdade. Lágrimas rolaram e percebi que as nossas vidas entrelaçadas não eram acaso, mas destino tecendo fios invisíveis. Hoje, com a ponte sob inspeção e justiça rolando devagar como o Douro, sinto que honrei Amadeu. Leandro namora agora uma restauradora chamada Serafina, uma mulher de mãos calejadas e coração aberto, que adora os meus cozidos simples. Mãe, ela entende o valor das fundações sólidas. Beatriz casou numa cerimônia íntima com Hortência como madrinha. E eu continuo a contar histórias, agora com camadas novas de mistério e redenção. Meus queridos, se esta extensão da minha jornada vos intriga, de um casamento desmascarado
há um escândalo histórico desenterrado, lembrem que a vida é um tapete de surpresas, onde cada fio leva a outro. Inscrevam-se no Avó Recordou para mais revelações, ative o sininho para notificações, comentem as vossas próprias sagas familiares. Já desenterraram segredos que mudaram tudo? Likes impulsionam e apoios via Valeu. Muitos sustentam estas narrativas diárias, desde pesquisas em arquivos poeirentos a edições noturnas. A sabedoria não envelhece, multiplica-se. Sou Dona Zulmira, e esta saga continua. Até o próximo desdobramento, beijos de Lisboa. Mas os fios do destino, meus caros ouvintes, tecem padrões imprevisíveis, como os azuis e brancos dos azulejos, que contam sagas de navegações audazes nas fachadas de igrejas esquecidas. Após a poeira do escândalo da Ponte do Douro assentar, com inquéritos que arrastavam nomes sonantes pelos corredores do parlamento, como folhas secas varridas pelo vento norte, uma calmaria aparente instalou-se nas nossas vidas, mas era o tipo de quietude que precede vendavais, cheia de sussurros inaudíveis e sombras alongadas ao pôr do sol. Teófilo Mendes, o jornalista de óculos grossos, que se tornara um aliado improvável, publicava artigos sequenciais que desfiavam a teia de corrupção como quem puxa um fio solto num tapete persa antigo, revelando padrões ocultos de subornos que remontavam aos anos 90, quando o país fervilhava com fundos europeus para infraestruturas grandiosas. Quirino Bastos, o magnata fugitivo, aparecia em manchetes como um fantasma tropical, alegadamente escondido numa fazenda no interior de São Paulo. Mas as suas empresas em Portugal começavam a desmoronar sob auditorias implacáveis, como castelos de areia lambidos pelas ondas do Atlântico. Leandro, energizado pela justiça póstuma ao pai, dedicava noites a analisar blueprints antigos no seu ateliê em Alfama, onde o cheiro de tinta fresca misturava-se ao aroma de ginginha das tabernas vizinhas. Mãe, olha isto. Falhas estruturais que o pai notara, mas ignoradas por ordens superiores. Mostrava-me ele em diagramas amarelados, os olhos faiscando como as luzes dos barcos no Tejo à noite. Serafina, a nova companheira dele, uma restauradora de frescos com mãos hábeis e um riso que ecoava como sinos de conventos, juntava-se às sessões, trazendo perspectivas artísticas. Estes traços parecem simbolizar algo mais, talvez códigos que Amadeu escondia em desenhos. A presença dela era um bálsamo, com cabelos cacheados que cheiravam a óleo de linhaça e histórias de viagens por mosteiros espanhóis, onde aprendera técnicas de pigmentos medievais. Beatriz do Porto ligava diariamente via videochamada, o uniforme branco do hospital contrastando com o seu tom prático. Mãe, cuida-te! Esses mergulhos no passado podem sugar-te como um sorvedouro. Mas eu, impulsionada por uma curiosidade que a idade só avivara, como vinho envelhecido ganhando corpo, prosseguia com Hortência, em buscas por arquivos poeirentos em bibliotecas de Coimbra, onde o ar seco preservava pergaminhos como relíquias. Inês, a filha dela, com as tatuagens que pareciam mapas estilizados de rotas marítimas, decifrava ficheiros digitais com uma destreza que me fazia sentir analógica. Rindo. Avó Zulmira, estes algoritmos são como enigmas renascentistas. Um clique, errado e perdes o tesouro. Foi numa dessas incursões virtuais que Inês tropeçou num e-mail encriptado de Manuel para um contacto anônimo, datado dias antes da sua morte. O consórcio sabe demais. Se caírem, levam o Douro inteiro. O consórcio. Revelava-se uma aliança sombria de construtoras, incluindo uma subsidiária da Galeria dos Lopes. Sim, a família de Viviana, que pensávamos banida das nossas narrativas como uma nota discordante num fado melancólico. Isto liga ao casamento desfeito, murmurou Hortência, os olhos verdes dilatando-se como mares em tempestade. Viviana talvez soubesse algo, usando Leandro como peão numa jogada maior. A revelação caiu como granizo inesperado, conectando pontos dispersos. A patrocinadora do seminário onde Leandro conhecera Viviana era uma empresa ligada a Quirino
e Renato Silva, o amante dela, aparecia em relatórios como consultor cultural, que lavava fundos através de arte falsa. Não foi só ganância pessoal, era uma rede, concluí, sentindo um arrepio subir pela espinha como o nevoeiro matinal do rio. Decidimos confrontar Rui Lopes, o pai de Viviana, que após o fiasco nupcial se isolara na vivenda de Oeiras, rodeado de jardins agora descuidados, como se a vergonha tivesse murchado as flores. Marcamos um encontro num restaurante discreto junto à Torre de Belém, onde as gaivotas gritavam lamentos sobre o mar e o vento salgado carregava memórias de descobrimentos. Rui apareceu envelhecido, o terno outrora impecável, agora folgado, os olhos avermelhados como se chorasse oceanos internos. Dona Zulmira não esperava revê-la após aquilo tudo, disse ele, apertando a minha mão com um tremor subtil. Hortência, ao meu lado, apresentou os documentos como evidências num julgamento improvisado. O seu Manuel e o Amadeu foram vítimas de algo maior? A sua família está envolvida? Ele suspirou, olhando o horizonte, onde navios partiam para destinos incertos. Sabia de desvios na galeria, mas ignorei. Fátima gerenciava e Viviana, bem, herdou o pior de nós. Admitiu ligações. Quirino usara a galeria para branquear dinheiro de obras superfaturadas. E Viviana, ciente, visara Leandro não só pelo patrimônio pessoal, mas por acesso a arquivos de Amadeu, que podiam expor tudo. Ela pensou que, casando, controlaria qualquer ameaça. A confissão foi um vendaval que limpou névoas, mas trouxe chuva. Rui entregou um pendrive com provas adicionais, para limpar o nome dos inocentes. De volta ao bairro alto, com o pen nas mãos como uma relíquia perigosa, partilhei com a família numa reunião virtual, que mais parecia um concílio medieval. Leandro pálido. Então, o meu quase casamento era uma peça num puzzle de corrupção? Serafina me abraçando-o virtualmente. Mas escapaste, e agora desmontamos o todo. Beatriz propôs. Entregamos a Teófilo, ele sabe navegar estas águas turvas. O artigo seguinte explodiu. De um casamento frustrado a um império corrompido, ligações inesperadas, com detalhes que fizeram cair mais cabeças, incluindo Fátima Lopes, presa por fraude fiscal. Viviana, rumores diziam, fugira para Madrid, vivendo de restos de luxo em apartamentos alugados. Mas o clímax veio numa audiência parlamentar em Lisboa, onde fui chamada a testemunhar. Eu, a professora reformada, sentada perante microfones e câmaras, vestida num tailleur simples cor de azeitona, contando a odisseia desde o convite nupcial ao Pendrive Salvador. A história não é só passado. É o fio que tece o presente, declarei, ecoando lições das minhas aulas. Leandro e Hortência ao meu lado, Inês gravando para a posteridade. Quirino extraditado, processos rolavam como bolas de neve colina abaixo. No rescaldo, celebramos num piquenique no Jardim Botânico, onde as plantas exóticas que Amadeu adorara floresciam em rebeldia tropical. Gaspar ergueu um copo de moscatel. As viúvas que viram detetives. Rimos, mas Hortência confidenciou. Zulmira. Isto uniu-nos como irmãs de alma. Inês anunciou. Vou ficar em Portugal. Inspirada, criarei uma série de instalações sobre pontes quebradas. Leandro e Serafina revelaram planos de noivado. Uma cerimônia simples na Praia da Comporta, com tartarugas como testemunhas simbólicas. Mãe, serás a estrela, disse ele. Beatriz, grávida surpresa, acrescentou. E esta criança terá histórias épicas para ouvir. Eu, sob o sol filtrado por folhas, sentia o ciclo completar-se, de humilhação na sé a triunfo nas salas de poder, provando que a idade não é declínio, mas acumulação de forças como camadas geológicas. Novos horizontes surgiam. Talvez uma viagem coletiva ao Brasil, seguindo rotas de Amadeu. A vida, afinal, é uma ponte em construção perpétua. E eu, a engenheira improvável. Meus fiéis, se esta ramificação da saga, de traições nupciais a conspirações desenterradas, culminando em justiça tardia, vos cativa como um romance de Eça de Queiroz, com twists modernos,
Continuem comigo no Avó Recordou. Inscrevam-se para desvendar mais camadas, ative o sininho para alertas de episódios frescos, partilhem nos comentários vossas próprias reviravoltas. Já viram passados colidirem com presentes de forma explosiva? Likes são combustível para estas narrativas. E contribuições via Valeu. Muito alimentam pesquisas em arquivos ocultos e edições que capturam essências. A sabedoria é um rio que flui, carregando tesouros inesperados. Sou Dona Zulmira, enviando abraços das colinas lisboetas. Até a próxima curva do destino. E as curvas do destino, meus companheiros de jornada, serpenteiam como os trilhos do elétrico 28 pelas ladeiras sinuosas de Lisboa, subindo e descendo em ritmos imprevisíveis que desafiam qualquer mapa pré-traçado. Após o eco das audiências parlamentares dissipar-se nos salões ecoantes da Assembleia da República, onde palavras como subornos e encobrimentos pairavam no ar como névoa densa sobre o rio, uma sensação de closure ilusório instalou-se. Mas era o tipo de paz frágil que se quebra ao menor sopro, revelando fissuras profundas, como as rachaduras em muralhas medievais que Leandro tanto estudava. Quirino Bastos, extraditado do Brasil com algemas reluzentes sob flashes de repórteres, enfrentava julgamentos que se arrastavam, como procissões lentas de Semana Santa, enquanto as suas empresas eram dissecadas por auditores como cirurgiões forenses, expondo veias de fundos desviados que irrigavam luxos inconfessáveis. Fátima Lopes, atrás de grades em Tires, enviava cartas venenosas à filha em Madrid. Mas Viviana, reduzida a uma sombra de si mesma em apartamentos exíguos perto da Gran Via, respondia com silêncio, talvez plotando retornos fantasmas em noites insones, regadas a vinho barato. Rui, por seu turno, cooperava com as autoridades, transformando a vivenda de Oeiras num bunker de papéis, onde jardineiros podavam arbustos com a mesma meticulosidade com que ele expurgava culpas antigas. Mas o verdadeiro vendaval surgiu numa manhã de primavera precoce, quando o sol infiltrava-se pelas persianas do meu apartamento como raios curiosos, iluminando uma carta anônima deslizada por baixo da porta. Envelope simples, sem selo, com caligrafia inclinada que parecia dançar em ameaça. O rio guarda corpos. Pare de agitar águas paradas, ou o próximo será familiar. O papel tremia nas minhas mãos como folhas de plátano ao vento da Praça do Príncipe Real. E em vez de pânico, uma determinação feroz brotou, semelhante àquela que me erguera na sé perante olhares julgadores. Liguei de imediato a Teófilo, cuja voz rouca pelo telefone soava como um detetive de noir lisboeta. Dona Zulmira, isto é o canto do cisne de quem se afoga. Envia-me foto, rastreio origens. Hortência, agora inseparável como uma irmã reencontrada, apareceu com Inês a reboque, trazendo croissants quentes de uma padaria em Sintra e um laptop cheio de ferramentas digitais que pareciam feitiços modernos. Não é coincidência, disse Inês, os dedos voando no teclado como pássaros migratórios, decifrando metadados que revelavam um envelope postado num quiosque, perto de uma das construtoras remanescentes de Quirino. Alguém sobrou da rede, talvez um lacaio leal. Leandro, alertado, cancelou uma viagem a Évora para um simpósio sobre arcos romanos, optando por ficar de vigia, com Serafina preparando chás calmantes que cheiravam a ervas do campo alentejano. Mãe, não arrisca sozinha. Somos uma guarnição agora. Beatriz do Hospital no Porto, prescritora de conselhos médicos via chamada. Estresse eleva a pressão. Respira fundo, como nos exercícios que ensino a pacientes pós-cirurgia. Gaspar, com sua sabedoria bancária afiada como facas de peixeiro do mercado da Ribeira, sugeriu: rastreemos fluxos financeiros. Ameaças custam dinheiro, seguem trilhas. Assim, transformamos o meu salão modesto num centro de operações clandestino, com mapas digitais projetados na parede como holografias futuristas, e pilhas de documentos que rivalizavam com as torres do Castelo de São Jorge. Inês hackeou, eticamente, jurava ela, bases de dados públicas,
desenterrando um nome: Valdemar Queiroz, um engenheiro reformado que trabalhara com Amadeu e Manuel, agora vivendo numa quinta isolada no Minho, com ligações a fornecedores de betão que ainda operavam sombras. Ele assinou aprovações duvidosas. Talvez o silêncio dele seja comprado. Decidimos uma expedição ao norte, como peregrinos modernos em busca de relíquias perdidas. Eu, Hortência, Leandro e Serafina num carro alugado que cheirava a si a aventura, serpenteando pela A1 sob chuvas intermitentes que lavavam o para-brisas, como lágrimas celestes. Paramos em Coimbra para um almoço de chanfana num tasco escondido, onde o molho picante parecia simbolizar o fogo que nos impulsionava. Chegando ao Minho, a quinta de Valdemar erguia-se como um forte rural, com vinhas trepadeiras e cães latindo ao portão enferrujado. Ele recebeu-nos com suspeita, um homem encurvado pelos anos, barba branca como neve de serra, olhos evasivos como raposas. O que querem velhas fantasmas do passado? Grunhiu, mas, ao ver fotos de Amadeu, amoleceu como manteiga ao sol. Sentados numa cozinha rústica com lareira crepitante, ele desfiou confissões. Assinei sob pressão. Quirino ameaçava famílias. O acidente de Amadeu não foi chuva, foi sabotagem nos travões, para calar objeções à ponte. As palavras caíram como pedras num poço, ecoando profundezas. E Manuel caiu porque ia denunciar. Hortência chorou silenciosamente, as mãos entrelaçadas nas minhas como âncoras mútuas. Leandro, voz firme. Provas? Valdemar entregou um cofre escondido atrás de um quadro de paisagem minhota, cheio de gravações em cassetes antigas. Vozes distorcidas ordenando silêncios permanentes. Guardava para proteção. Usem-nas. No regresso, com o cofre no porta-bagagens como um tesouro pirata, fomos seguidos por um SUV preto que serpenteava perigosamente na autoestrada. Acelerem! Component Placement, gritou Serafina, enquanto Leandro manobrava como num rally de ralis históricos. Paramos numa esquadra em Viseu, entregando o incidente à polícia, que ligou pontos ao escândalo nacional. Teófilo publicou: Vozes do passado. Gravações exumam assassinatos corporativos. Com transcrições que abalaram noticiários como sismos. Valdemar testemunhou protegido. E o SUV revelou-se alugado por um capanga de Quirino, levando a mais prisões. No clímax, uma conferência de imprensa no Porto, com Beatriz ao meu lado, grávida de gêmeos. Surpresa dupla. Letra: anunciei uma fundação em nome de Amadeu e Manuel. Pontes de integridade, para educar engenheiros jovens sobre ética, com Leandro como diretor e Inês criando murais interativos que contavam a saga em cores vivas. Serafina projetou o logo. Uma ponte estilizada com raízes profundas. Gaspar doou fundos iniciais. Hortência ofereceu a quinta como sede rural. Viviana, humilhada em Espanha, enviou uma mensagem anônima. Ganhou desta, mas sombras persistem. Ignorei, focando no futuro. A cerimônia de noivado de Leandro na comporta, com ondas como testemunhas e eu oficiando toasts com vinho da talha. Beatriz deu à luz Antônio e Margarida, nomes que ecoavam heróis históricos. Eu, agora avó tripla, escrevia memórias num diário que Inês prometia transformar em graphic novel. Uma viagem ao Brasil marcou o epílogo temporário, Rio de Janeiro, com praias que Amadeu sonhara, onde dançamos samba sob estrelas tropicais, Hortência rindo como menina. Zulmira, reinventamo-nos como fênixes lusitanas. De volta, o canal A Avó Recordou explodia em visualizações com episódios sobre Sombra sobre o Douro, virando virais. Meus queridos, se esta espiral de descobertas, de cartas ameaçadoras a cofres escondidos, culminando em fundações que erguem pontes éticas, vos prende como um thriller de Camilo Castelo Branco com ecos contemporâneos. Mergulhem mais fundo no Avó Recordou. Inscrevam-se para camadas adicionais de intriga, ativem o sininho para surpresas narrativas, partilhem nos comentários vossas odisseias. Já enfrentaram perseguições por verdades sepultadas?
Leaks inflamam estas chamas e doações via Valeu. Muito nutrem expedições a quintas remotas e edições que tecem magia. A sabedoria é um oceano vasto, com correntes que arrastam joias imprevistas. Sou Dona Zulmira sussurrando segredos das margens do Tejo, até ao próximo mergulho nas profundezas. Nas profundezas desse oceano de memórias e reviravoltas, meus exploradores curiosos, as correntes submarinas arrastam não só joias reluzentes, mas também relíquias afiadas que cortam como corais escondidos, revelando camadas de mistério que se entrelaçam como algas em torno de um naufrágio olvidado. Com a Fundação Pontes de Integridade ganhando asas, palestras lotadas em auditórios da Universidade Nova, onde jovens engenheiros bebiam as minhas palavras como néctar de sabedoria ancestral, e murais de Inês, espalhados por estações de metro como grafites que contavam épicos modernos, uma brisa tropical do Brasil ainda pairava no ar, misturada ao sal do Tejo, quando um e-mail criptografado chegou à caixa de Teófilo, nosso farol jornalístico, como uma garrafa à deriva, carregando mapas de tesouros proibidos. Origem anônima, mas traços levam a São Paulo, murmurou ele numa chamada noturna, a voz entrecortada por ruídos de tráfego distante. Fala de herdeiros do consórcio que Quirino deixou para trás. E um nome salta: Emerenciana Prado, uma advogada brasileira com ligações a offshores que lavavam o betão podre da ponte. O nome ecoou como um trovão longínquo, ligando pontes atlânticas que Amadeu sonhara atravessar em vida, e agora eu, viúva improvável de intrigas, sentia o chamado como uma maré puxando irresistível. Hortência, com os olhos verdes agora flamejantes de aventura renovada, insistiu. Vamos ao Brasil. Inês pode decifrar códigos locais. E eu tenho primos em Recife, que conhecem sombras jurídicas. Leandro hesitou, o noivado com Serafina pairando como uma nuvem doce, mas Serafina, com suas mãos de artista que restauravam afrescos desbotados, empurrou. Vai, amor, pontes não se constroem sozinhas, e eu cuido dos murais aqui. Beatriz, com os gêmeos Antônio e Margarida balbuciando primeiras palavras que soavam como encantos infantis, aprovou via ecrã. Leva remédios para mosquitos. O trópico é traiçoeiro como pacientes com febres misteriosas. Gaspar, sempre o âncora financeiro, arranjou passagens econômicas. Voamos como migradores, mas com bagagem de provas. Assim, embarcamos num voo transatlântico que parecia uma caravela moderna, cruzando céus turbulentos, onde turbulências evocavam as tormentas que os nossos antepassados enfrentaram em busca de especiarias e ouro. Aterrando no rio, o calor úmido envolveu-nos como um abraço suado, e os morros favela pareciam vigias silenciosos de segredos urbanos. Emerenciana Prado, contactada via Teófilo, marcou o encontro num boteco escondido em Copacabana, onde o som de ondas quebrando misturava-se a sambas distantes e cheiro de feijoada picante. Ela era uma mulher de meia-idade, com pele morena polida como o mogno brasileiro, terno branco imaculado contrastando com olhos negros que pareciam poços de petróleo inexplorado. Vocês agitam ninhos de vespas que picam além-mar, disse ela, bebendo caipirinha com limão espremido na hora. Quirino era meu cliente. Deixou testamento com chaves para cofres em Cayman, mas herdeiros disputam. Uma neta bastarda chamada Lisandra. Queiroz que reivindica tudo, alegando laços com o tal Valdemar. O sobrenome Queiroz tilintou como sino de alarme. O mesmo do engenheiro Minhoto que nos dera as cassetes. Lisandra é filha dele? Indaguei, o coração batendo como tambores de carnaval. Emerenciana assentiu, deslizando um dossiê sobre a mesa pegajosa. Sim, e ela sabe de ligações portuguesas. Planeia vender segredos para construtoras rivais, mas alguém a caça. A trama engrossava como molho de moqueca, conectando Valdemar a Quirino via laços sanguíneos ocultos e a Ponte do Douro a esquemas transcontinentais que envolviam minérios brasileiros trocados por betão falsificado. Hortência folheou páginas com mãos trêmulas.
Então o acidente de Manuel foi orquestrado daqui? Possivelmente, confirmou Emerenciana. Lisandra tem provas. Encontre-a antes que sumam com ela. A busca levou-nos a Salvador da Bahia, terra de axé e orixás, onde pelourinhos coloniais ecoavam passos de escravos e libertadores. Inês, com seu laptop como escudo digital, rastreou Lisandra para um sobrado colorido no Pelourinho, onde o ar cheirava acarajé frito e incenso de candomblé. Ela abriu a porta cautelosa. Uma jovem de cachos selvagens e pele café com leite. Olhos herdados do pai minhoto cheios de desconfiança. Vocês são os portugueses que desenterraram o Douro? Perguntou, convidando-nos para um pátio interno com plantas tropicais que gotejavam orvalho como lágrimas. Ali, sob um céu estrelado que parecia mais vasto que o europeu, Lisandra desabafou. Pai mandou-me cassetes duplicadas antes de morrer. Quirino era avô, mas negou-me herança por ser ilegítima. Tenho e-mails provando que sabotaram travões de Amadeu para calar protestos contra materiais baratos vindos de minas ilegais aqui no Brasil. As peças encaixavam como mosaicos baianos, revelando uma rede que cruzava oceanos. Minérios contrabandeados financiavam betão fraco, e mortes encobertas mantinham o silêncio. Mas perseguidores rondam. Querem as duplicatas. Nessa noite, num hotel com vista para o farol da Barra, fomos acordados por batidas urgentes. Invasores mascarados, talvez capangas de rivais. Leandro barrou a porta com uma cadeira antiga, enquanto Inês enviava ficheiros para Teófilo via nuvem segura. Hortência, corajosa como uma baiana em festa, gritou alarmes que acordaram vizinhos, espantando os intrusos como espíritos malignos. No dia seguinte, com Lisandra a reboque, voámos de volta as duplicatas como talismãs protetores. Teófilo publicou: Atlântico de traições, minas brasileiras alimentam pontes podres em Portugal. Com provas que inflamaram diplomacias bilaterais, levando a inquéritos conjuntos e prisões em duas margens. Valdemar, confrontado, admitiu paternidade. Escondi para protegê-la. Agora, uno-me à fundação. Lisandra integrou-se, trazendo perspectivas tropicais para workshops sobre ética global. No rescaldo, um batizado duplo dos gêmeos em Porto, com padrinhos transatlânticos. Emerenciana viajou, selando alianças. Serafina e Leandro casaram na comporta, com Lisandra tocando berimbau em homenagem a raízes mistas. Eu, agora com um passaporte carimbado de aventuras, iniciei uma série de webinars sobre pontes invisíveis, corrupção transoceânica, com Hortência como co-apresentadora. Gaspar brincava. De viúvas a Globetrotters, quem diria? Beatriz com bebés nos braços. Mãe, descansa. O mundo não acaba em conspirações. Mas um postal de Viviana chegou. Postado de Buenos Aires. Sombras cruzam hemisférios. Cuidado com as próximas marés. Ignorei, focando em netos que riam como cachoeiras brasileiras. A fundação expandiu para a América Latina, com Inês criando apps interativos que simulavam detetives éticos. Uma viagem coletiva a Minas Gerais selou o capítulo, visitando minas reformadas, honrando vítimas como Amadeu e Manuel. Ali, sob terra vermelha, senti ciclos fecharem como portões de ferro forjado. Meus navegantes, se esta travessia atlântica, de e-mails criptografados a invasões noturnas, culminando em alianças hemisféricas e justiças transfronteiriças, vos arrasta como correntes quentes do Golfo. Afundem-se mais, no avó recordou. Inscrevam-se para ondas subsequentes de revelação, ativem o sininho para tsunamis narrativos, partilhem comentários sobre vossas travessias. Já cruzaram oceanos por verdades familiares? Likes são velas ao vento. Doações, via valeu. Muito abastecem viagens a botecos remotos e edições que capturam essências multiculturais. A sabedoria é um arquipélago conectado. Ilhas de conhecimento, unidas por mares de curiosidade. Sou Dona Zulmira navegando de uma margem à outra, até a próxima onda gigante.